Fala galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês também, beleza? E aí, como é que tá o tempo no onde vocês moram? Aqui tá meio nublado, tá meio chove não molha. O tempo tá meio doido, mas vai dar tudo certo. Bom pessoal, ontem à noite tivemos aí esse clássico Cruzeiro e Vasco. É um clássico de Série A, porém foi da Série B, né? Mas matematicamente o Cruzeiro já se classificou para a Série A ontem depois daquela partida épica que amassou o Vasco, mas infelizmente o Vasco tá na braba. Teve aí comentarista falando que se tirar a torcida do Vasco não sobra mais nada. O que tá salvando o Vasco até agora é a torcida. Eu concordo realmente. A torcida é a torcida do Vasco. Bom pessoal, antes de mais nada já vai deixando seu like, entendeu? Pra tá fortalecendo a gente aí. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para dar aquela moral, aquela força pra gente estar crescendo nesse canal. E também não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder absolutamente nada, beleza? Bora reagir aí? Bora dar play. Corre sérios riscos de permanecer na Série B, porque há um problema nos jogos fora de casa. O Vasco ainda enfrenta adversários duros depois deste jogo contra o Londrina como visitante. Tem Sport, que ainda está na briga. Tem o Ituano na última rodada, fora de casa. Então, é uma situação delicadíssima para o Vasco. A 777, a empresa que assume a SAF, perdeu o bonde, deixou a coisa correr, não chamou essa responsa logo que assumiu, mesmo antes, poderia ter feito como o Ronaldo, antes de assinar, já vai tocando o futebol, já vai tomando as decisões. E hoje, diante da bagunça administrativa que foi o Vasco nessa temporada, no meio da transição de associação para a SAF, o Vasco hoje depende de uma coisa só, Abel. Não é da posição na tabela, não é de ter frequentado a do G4, é só a torcida. É a única esperança do Vasco. Se tirar a torcida do Vasco, não sobra nada. Sem a torcida, o Vasco seria candidato a rebaixamento à Série C. Sem exagero. Porque é só olhar a campanha em casa, olhar o que o Vasco tem feito fora e como esse torcedor do Vasco tem sido resiliente. São 4 rebaixamentos, uma permanência a mais na série consecutiva na Série B, muito sofrimento acumulado e ainda assim não abandona o time, continua comprando esse barulho. Eu estava no Maracanã, no jogo de ida contra o Cruzeiro, estádio lotado. Ontem, como visitante, a torcida do Vasco tentando apoiar o time, mesmo com maioria absoluta de cruzeirenses, e nem assim o time dá uma resposta. Mas em São Januário acontece essa química, os jogadores conseguem se motivar de alguma maneira, mas é só nessa base mesmo, do anímico, da motivação, da arquibancada, de São Januário levando essa campanha. Porque se depender do time, da organização, de treinadores, há muito pouco a se ressaltar, a se destacar nesse Vasco. Essa é uma campanha, Abel, eu sei que você costuma discordar desse ponto, que se o time subir, pode agradecer e fazer uma placa para a torcida, porque de fato é o torcedor que está levando o Vasco até aqui, que mantém o Vasco no G4 e com esperança de acesso. Não sou tão radical a ponto de não perceber, de não dar essa importância ao torcedor, especialmente ao torcedor do Vasco. Todo mundo vê o que o torcedor do Vasco tem feito nos jogos em São Januário. Só discordo, acho que você exagera um pouco. O Vasco tem vencido seus jogos em casa, tem alguma virtude aí. O torcedor não entra em campo, ajuda, empurra, mas alguma coisa o Vasco tem feito em casa para ganhar os seus jogos. Para tocar a bola aqui de primeira... A principal virtude é a energia. É só energia? A principal virtude é a energia. Tem algumas sim. Eficiência em bola parada, rouba bolas no campo de ataque, consegue fazer gols. Então. Os garotos se empenham muito e recebem o calor de uma torcida, especialmente a que frequenta as sociais, que vai muito a jogos da base, eles se sentem confortáveis, isso gera um cenário bacana para eles poderem desenvolver o talento que eles têm. Muita bola aérea, né? Que pela segunda bola o Vasco já cria um ataque perto do gol adversário. Mas assim, são elementos complementares. O principal elemento é a energia. Você, sua análise, o seu complemento foi perfeito. Talento nos meninos da base, bola aérea, muitas vezes com cruzamentos do Nenê. Já vimos algumas virtudes aí que têm ajudado o Vasco
pelo menos nos jogos em casa. Mas fica Eu muito sei que é preso, pouco. fica muito preso, é um time sem repertório, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? O Jorginho é um treinador sem repertório. O Jorginho Ele acabou de chegar no Vasco. Mas ele é um treinador pelo não é seu... dele. Não falei que a culpa é dele necessariamente, mas no histórico dele de carreira como treinador, ele é um treinador que ele mostra que ele não tem tanto repertório assim, principalmente para um elenco como o Vasco, que precisa ser tirado coelhos da cartola, né? E aí ele depende muito dessa questão da molecada hoje no Vasco. Então eu não coloco na conta dele a situação do Vasco hoje, mas eu coloco uma situação de que um treinador, quando ele assume um elenco, ele tem também uma ideia do que ele vai encontrar. E aí ele precisa se desafiar a ponto de chegar ali e falar, não, eu consigo dar conta porque eu tenho repertório e vou atrás de situações que mudem o cenário. Porque o campeonato do Vasco em casa é um, o campeonato fora de casa é outro, né? Fazer o dever de casa é espetacular, é a obrigação de todo time. Posso te ajudar os amigos aqui com os jogos que faltam para o Vasco? Pois eu queria falar uma coisinha na entrevista do Jorginho, Abel. Eu vi um outro jogo. Eu vi um jogo Não, completamente fala- diferente do Jorginho. fala agora, então, completamente diferente. O Jorginho está se apegando a 24 minutos, segundo ele, o Vasco foi superior ao Cruzeiro. Eu não vi isso. O início do jogo, né? Ele está Nem pegando 3 isso. escanteios em 1 minuto e meio, é verdade. O Vasco teve escanteios logo de cara que o jogo começou. Mas antes do gol do Felipe Machado, o Cruzeiro já era melhor que o Vasco. O Vasco tinha uma dificuldade muito grande de sair do campo de defesa. O Vasco trocava pouquíssimos passes e rapidamente a bola voltava ao Cruzeiro. O Jorginho me parece que está se apegando ao gol do Felipe Machado para contar uma trocou história. 59 passes no primeiro tempo. Então, aí que tá, Rafa. E o Jorginho me parece que se apega ao seguinte. A partir do gol, o jogo foi outro. Não, a partir do gol, o Vasco Errou ficou 22. ainda mais abatido, ainda mais abalado. Agora, antes do gol, o Cruzeiro já era melhor que o Vasco. Não foi o gol que fez o Cruzeiro ser superior ao Vasco. No jogo, pelo menos, eu vi. Obviamente, respeitando a visão do Jorginho, que também é uma autodefesa do que ele viu e do time que ele colocou em Jorginho é um campo. simplista, né? Sim. Esse é o problema, porque ele é o principal responsável por mudar. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa lá nos comentários a opinião de vocês, se vocês concordam ou discordam com o que os comentaristas falaram em relação a Cruzeiro, em relação principalmente ao Vasco. Beleza? Até a próxima. Valeu!